Vamos, Manu, vamos lá. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos na sua presença agora nessa noite. Amém, Senhor. Entramos diante do Santo dos Santos, do Amém, Senhor Senhor. poderoso. Pai, nós lançamos agora sobre o Senhor a nossa vida. Pedimos para que o Senhor fale conosco. Amém, Pai. Usa, Senhor, a vida da Sandra. Usa a vida de quem o Senhor quiser. O Amém. Senhor tem liberdade aqui. Pedimos a Deus que a voz do nosso eu venha se calar. Amém, Senhor. E que o único que possa se manifestar aqui nesse grupo seja o seu Espírito. Amém, Senhor. Pai, eu te peço que sua palavra seja lâmpada para os nossos pés. Fala conosco, Deus, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a com saudade do Deus. poderosamente. Muita saudade do poderosamente. Não, você faz uma falta nesse grupo com essa voz poderosa. Tremendo. Você falta, eu fico sem rumo. Ih, alguém caiu. Então, ela estava aqui ontem, eu acho que a Aninha estava ontem. Então, vamos contextualizar. Ontem, nós tivemos aqui um capítulo que é um dos mais importantes da Bíblia. Que a gente... os dois livros, né, eles apontam muito para Jesus, mas o de ontem foi feito promessa na vida de Davi. Então, Davi entrou em descanso. Ontem ele entra em descanso, ele pelejou o que tinha que pelejar, as batalhas e tal. Ele entrou em Jerusalém, fez de Jerusalém a capital política e religiosa de Israel. Ele já coroado rei de Israel. E ele entrou em descanso, não tinha com quem lutar naquele momento, estava tudo ok. E isso era na cabeça de Davi, é como se ele tivesse entrado em cumprimento da promessa, e pronto, acabou. Mas aí ele tem a vontade vem nele a vontade de construir um templo para Deus, um templo de cedro. E aí a gente vai ver, né, que ele planeja construir um templo para abrigar, na cabeça de Davi, aquilo era para realmente abrigar Deus. Mas ele, como um homem de fé que ele é, né, ele vai ao profeta Natã e pede que ele se comunique com Deus para ver se estava tudo ok. Deus responde a Natã com uma admoestação e uma profecia de dupla referência, tá? Deus admoesta Davi dizendo que jamais ele habitaria em construções humanas. Jamais. Que não existe construção perfeita o suficiente para que ele venha habitar. Ele não cabe em nada que mãos humanas possam construir, ao ponto dele vir habitar em nós, que foi construção dele, né? E Deus profetiza a Natã da descendência de Davi, que a descendência de Davi viria aquele que construiria o templo, com consciência de que estaria simbolizando a presença de Deus em seu povo, e não para o Deus morar. Ele estava fazendo a referência a Salomão, né? Que Salomão, mais tarde a gente vai ver que Salomão construiu o templo, mas ele tinha essa consciência que nesse templo era o símbolo da presença do Senhor no meio do seu povo. E que de sua linhagem, a outra dupla referência que eu falei, né, é que de sua linhagem viria aquele que tabernacularia Deus entre o povo. Quem seria? Jesus, né? Essa era uma profecia de dupla referência, onde Deus profetiza o templo que Salomão construiria e a vinda de Jesus, tabernáculo vivo na terra. Vindo assim os dois de sua linhagem. Isso foi a profecia. Davi quer construir uma casa para Deus. E Deus, através de Natã, diz assim: eu não moro em casa feito por homem, mas eu vou construir a casa para você e toda a sua descendência. E quando Deus diz
que o descendente de Davi construiria um templo, ele está falando de Salomão, mas também está falando de algo muito maior que Salomão. Ele está falando de um templo muito mais perfeito, maravilhoso e precioso, que é Jesus, que é o templo que veio habitar na terra, né? E depois fez de nós o templo de Deus, né? Quando a vinda do Espírito Santo foi derramado na terra. Tertuliano, ele no Tratado de Marcião, contra Marcião, ele diz assim: porque Cristo, mais do que qualquer outro, deveria construir o templo de Deus, isto é, uma humanidade santa, aonde o Espírito de Deus pudesse habitar, como em um templo melhor. Cristo, e não filho de Davi, Salomão, deveria ser procurado como filho de Deus. Porque na profecia diz que ele seria filho de Deus, mas ele estava se referindo a Jesus. John Woodhouse também tem uma citação muito legal. Ó. O Senhor parece sugerir que a motivação de Davi para pensar em construir... O Senhor parece sugerir que a motivação de Davi para pensar em construir esta casa surgiu da sensação de ter chegado sua promessa a Abraão. Né? Porque havia as promessas vinham desde o Éden, passando por Abraão, chegando a Davi. Então, acho que Davi pensou que chegou a termo essa promessa. Mas não, aí Deus diz que não. Imediatamente após ter seus planos frustrados, aí a gente vê mais uma vez por que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Imediatamente após ter seus planos frustrados, Davi vai orar e agradece e louva ao Senhor. Davi entende que não era só um reino no meio do mundo. Davi entende que a grande história de Deus é realizada através da vida dele. Ele não findou essa história, ele está realizando essa história. Quando eu falo em dupla referência, eu quero dizer que existe aquela referência daquele momento e existe uma referência futura. Ou então existe a referência daquele momento ou logo depois, ou um pouco antes, a referência é dupla, né? Isso são as profecias, né? As promessas com dupla referência. Veremos agora, né, que Salomão, nos próximos 3 capítulos que vierem daqui para hoje, mais os próximos 2, veremos que o que o Salmo 2 diz em 2 aspectos, tá? No Salmo 2, a gente viu com a Manu que ele manda que a gente se submeta, que aquele que se submete a Deus, a obedecer a Deus, ele é agraciado com as promessas, e aquele que se rebela, ele é destruído. Então, hoje a gente vai começar a ver na prática esse Salmo 2, né, que foi Davi quem escreveu, né? Sejam sábios e se submetam ao Senhor e serão abençoados, ou se rebelem e serão destruídos. Foi essa minha colocação sobre o Salmo. Vamos ler agora. Então, capítulo 8, versículo 1. Algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Ele também derrotou os moabitas, fez com que se deitassem no chão, mediu-os com uma corda e matou 2/3 deles. Assim os moabitas se tornaram escravos de Davi e lhe pagavam impostos. Então Davi atacou o rei Zoba, Hadadezer, filho de Reob, quando este foi tomar de novo as terras que ficam perto do rio Eufrates. Davi prendeu 1.700 cavaleiros de
Hadadezer e 20.000 dos seus soldados de infantaria. Também aleijou os cavalos que puxavam os carros, deixando os cavalos somente para 100 carros. Os sírios de Damasco foram socorrer Hadadezer, e Davi matou 22.000 deles. Em seguida, colocou acampamentos militares na terra deles. Davi os dominou e eles lhe pagavam impostos. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi tomou dos oficiais de Hadadezer os escudos de ouro que eles usavam e os levou para Jerusalém. Também levou uma grande quantidade de bronze das cidades de Betã e Berotai, que eram governadas por Hadadezer. O rei Toi, da cidade de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer. Então enviou seu filho Jorão para cumprimentar Davi e para lhe dar parabéns por ter vencido Hadadezer. Acontece que Toi havia lutado muitas vezes contra Hadadezer. Jorão levou para Davi objetos feitos de prata, ouro e bronze. E o rei os separou para serem usados na adoração ao Senhor. Juntaram com a prata e o ouro que havia tomado dos povos que havia conquistado. Isto é, Edomitas, Moabitas e os Amonitas, e os filisteus e os amalequitas. E fez a mesma coisa com parte do que havia tirado de Hadadezer. Davi se tornou ainda mais famoso quando voltou, depois de ter matado 18.000 edomitas no Vale do Sal. Ele colocou acampamentos militares em todo o país de Edom e dominou o povo ali. O Senhor Deus fez com que Davi fosse vitorioso em todos os lugares onde ia. Davi governou todo o povo de Israel e fez com que eles fossem sempre tratados com igualdade e justiça. Joabe, cuja sua mãe era Zeruia, comandava o seu exército. Josafá, filho de Ailude, era o conselheiro do rei. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Zeraias era o escrivão. Benaías, filho de Joiada, era o chefe dos queretitas e os peletitas. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Vejam bem esse último versículo. E os filhos de Davi eram sacerdotes. Vamos lá. Davi subjuga os filisteus. Davi derrota os moabitas, executando 2/3 do seu exército. Davi derrota e subjuga os sírios. Davi derrota e subjuga os edonitas do sul de Israel. Ou seja, Davi venceu norte, sul, leste e oeste. Toda a circunvizinhança de Israel, Davi venceu. Se pudéssemos ver no mapa da época, veríamos que o rei Davi conquistou os 4 cantos da região dele. Os 4 cantos da terra, no caso, né, que era ali daquela região. Este capítulo é um compilado do que aconteceu, né, dessas guerras. Algumas ações parecem impiedosas. A sensação de que isso não é certo toma conta de todos nós. A verdade é essa, né? E essa sensação é boa, tá, gente? Porque isso, na nossa cultura, isso no nosso momento, isso realmente é aterrorizante, né? Mas precisamos entender, a violência não é algo que Deus deseja. Mais uma vez eu vou dizer isso. Eu falei isso lá no primeiro livro de Samuel e vou repetir, vou falar isso até o dia da minha morte. Deus não deseja violência. Todas essas histórias levam ao único plano que Deus tem, que é o fim da violência, né? O plano de Deus é o amor, é o fim da violência. Temos também
que considerar que estamos diante de um povo que tem uma cultura totalmente diferente da nossa. Precisamos lembrar que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer. Vemos claramente isso em Ezequiel, por exemplo. Essas coisas não são o que Deus desejava que acontecesse. Não eram, não são. Até hoje não é, né? Ele estava conduzindo o povo para que a violência acabasse. Em Jesus Cristo, tudo isso se clareia, fica fácil de entender quando ele fala, né, que a gente teve que amar o próximo como a nós mesmos, né? Quando ele nos ensina o amor, né? Jesus nos revela que o desejo de Deus é que nós o sirvamos por meio do amor e não da guerra. Nós não devemos julgar as práticas deste povo lá do tempo de Davi, né? Que eram antigos guerreiros com as práticas atuais de guerra. As práticas atuais já são tão hediondas, né? E naquele tempo era muito, muito complicado, né? Era muito, muito difícil, né? Porque tudo é muito diferente. As culturas são muito diferentes. Os tempos são outros, né? Não vemos aqui uma guerra santa. Não pensem que é uma guerra santa. Não é uma guerra para levar Deus até os confins da terra. Não é isso. É uma guerra por território, é uma guerra por sobrevivência, é outro aspecto essa guerra. Não é uma guerra santa do tipo, em nome de Deus vamos eliminar todos os outros povos. Não é isso. Pelo contrário, vemos em outros textos do Antigo Testamento que Deus ama os outros povos e Deus criou também os outros povos. Que assim como Deus salvou Israel, ele também salvou e resgatou outros povos. Mas devemos ressaltar que Deus advertiu muitas vezes sobre o pecado de outros povos. O que está acontecendo aqui é um juízo de Deus. Porque Deus é justo, ok? Amém? Deus é justo. Está acontecendo o juízo dele, ele advertia os caras dos pecados, das atrocidades, e eles não ouviam. Olha no tempo de Noé, o que aconteceu? Sobrou uma família na terra, porque o resto estava todo corrompido, não tinha jeito. Eu faço uma analogia como ao câncer, sabe? O membro que está tomado daquela doença, a mama que está tomada daquela doença, não tem como ser salva, ela tem que ser extirpada, né? E assim como Deus enviou os profetas para Israel, para avisar do seu juízo, ele também levantou vozes a outros povos para falar do seu juízo. Lembram do profeta Jonas? Ele não queria ir para Nínive, mas Deus mandou ele ir para Nínive, para levar a palavra, para ser voz de Deus em Nínive, povo que não era o povo de Israel. Isso é o amor de Deus. E ele acabou indo compulsoriamente. Eu não tenho dúvidas que Deus levantou vozes nestes povos, alertando do seu juízo. Eu não tenho dúvida disso. Gente, a atitude desses povos eram bem perversas, sabe? Por exemplo, os edomitas sacrificavam crianças, ainda bebês. Eles as colocavam nas mãos do seu Deus, as mãos incandescentes do seu Deus, botavam ali os bebês como oferta viva para o seu Deus. E as crianças choravam de dor, de desespero, de morte. E eles tocavam instrumentos muito altos para abafar o choro dos bebês. Existiam atitudes muito perversas naquele tempo. Hoje a gente vê estupradores, feminicidas, homicidas, a gente vê latrocidas, a gente vê tanta coisa pavorosa. E a gente, dentro da gente, a gente pensa que tinha que morrer, que tinha que ter pena de morte no Brasil. Eu duvido que não, duvido que a gente não pense isso. Eu penso, não sou melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém. E às vezes eu fico, meu Deus, como é que uma desgraça dessa está na Terra? Por que tanta gente boa foi com Covid? Por que esse maldito não vai com essa doença? A gente pensa isso, não é?
E assim, e a gente já tem Jesus. Imagina aquele tempo que as pessoas não tinham, que achavam que estavam fazendo bem e entregando seus próprios filhos para esses deuses. Era muito difícil lidar com esse povo, deve ter sido muito complicado, muito mesmo, né? Tim Chester diz que essas batalhas de Davi foram muito mais tranquilas diante do que os outros povos faziam. O que Davi fazia contra o seu inimigo era muito mais tranquilo do que os inimigos deles tinham por hábito, né? Lançavam mão de ações muito mais perversas e hediondas que Davi. Para os leitores daquele tempo, a atitude de Davi era vista por outros povos como ato de misericórdia, pois os outros eram muito mais cruéis e faziam coisas mais terríveis. Os pecados de Moabe eram de longa data um dos mais terríveis da terra, né? O cara que eu estudo nele para as aulas é o Robert B. Christholm Jr. Ele fala o seguinte, Davi trata os moabitas de modo severo e cruel, mas o que faz sentido no mundo violento e caótico em que ele vive. Ele não pode deixar os moabitas voltarem para casa em grande número para lutar novamente contra ele no futuro. Ao mesmo tempo, não pode eliminá-los completamente, pois a ausência de uma população masculina adulta em Moabe enfraqueceria sua fronteira oriental e impossibilitaria os moabitas de pagar tributo. Assim, Davi age de maneira pragmática. Ele mata 2/3 dos soldados moabitas para eliminar a possibilidade de novas hostilidades no futuro próximo e permite que 1/3 volte para casa para garantir que Moabe continuará produtivo e enviará tributos com regularidade. Davi era um estrategista, né? E pragmático, e ele sabia o que estava fazendo, né? Vemos essas questões políticas e complexas de guerra no Antigo Testamento. Mas vale ressaltar também que o Antigo Testamento nos revela Deus formando seu povo e que se revela progressivamente. Deus vai se revelando para o seu povo de forma progressiva. E está se revelando até hoje, né, gente? Quando ele faz tanta coisa nas nossas vidas, né? Que Deus conduz a história do seu povo para que toda violência chegue ao fim, que cesse. Vemos na plena revelação de Jesus Cristo que quem vive pela espada, morre pela espada. Lembram? Quando ele arrancou a orelha de Malcolm, que ele falou para Pedro que ele não batalhe pela espada, que quem vive pela espada morrerá. E quem serve ao próximo é quem ganha. Quem serve com amor é que ganha. Ganha de volta e ganha isso em Deus, né? Cristo subverte tudo isso. Que o projeto de Deus Cristo subverte tudo isso do tempo de Davi, dessas guerras loucas, né? Que o projeto de Deus é exatamente romper com todo tipo de violência, de guerra, com todo tipo de dor, todo tipo de lágrima. Vemos no versículo 11 que Davi dedica os espólios de guerra ao Senhor. Naquele tempo, todos os espólios eram divididos entre o povo e o exército, né? Mas Davi entrega ao Senhor, por entender que quem venceu aquela batalha foi o Senhor. Não foi por força deles, mas sim pela graça de Deus. É a diferença de Davi para Saul, né? Davi em tudo dá graça, Saul sempre desde quase que o princípio, Saul colocava que
a guerra foi ganha pelo exército, por ele esqueceu que era Deus quem estava entregando os inimigos na mão do seu povo. Este capítulo foi escrito pelo autor de Samuel para relatar que Deus está cumprindo sua promessa para Davi. Lá ontem a gente leu sobre as promessas e hoje ele escreve esse capítulo mostrando o cumprimento da promessa, mostrando que Israel estava dominando o mundo, porque o Senhor entregou o mundo para Davi, né? Nos versículos 6 a 14, o autor deixa claro que Deus concedia vitórias a Davi, onde quer que ele fosse. E o cumprimento... deixa eu fechar aqui, que abriu. E o cumprimento... isso aí é o cumprimento do Salmo 2, né? Que como eu tinha lido, né? Que aquele que obedece ao Senhor vai ser abençoado, mas aquele que se rebela contra o Senhor, esse será amaldiçoado, esse está perdido. Como é o resumo do Salmo 2, né? Mas, apesar de tudo, o texto termina com algo que nos chama a atenção. Para muitos isso passa despercebido, mas a gente precisa entender o que está acontecendo, o que está começando a acontecer aqui. A frase é: e os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. Isso nos mostra o que acontecerá no futuro. Lembram que a história conta que quando os filhos assumem o sacerdócio, lembra que conta como é que foi filhos assumindo o sacerdócio no livro de Samuel? As coisas desandam, degringolam. Os filhos de Eli, deu no que deu. Os filhos de Samuel, aconteceu o que aconteceu. E agora temos os filhos de Davi assumindo posições sacerdotais. E mais, Davi era... Vamos entender isso. Davi era da tribo de Judá e não da tribo de Levi, de onde Deus instituiu o sacerdócio, né? Eu já falei isso aqui algumas vezes. Aqui entendemos que há uma falha. Começa a acontecer mais uma vez. Davi escorrega no cumprimento da obediência ipsilíteres do que Deus mandou. Há uma falha, alguma desobediência na família de Davi, está acontecendo aqui. O capítulo termina com um versículo temeroso. Davi não é o pleno ungido de Deus. Davi aponta para o pleno ungido de Deus. Aponta para o verdadeiro e perfeito Davi, que é Jesus Cristo. E assim, a gente vê, né, que a desobediência a Deus, ela em todo e qualquer momento da vida, em qualquer momento da história da humanidade, desde a criação do homem, dá ruim. Desobedecer a Deus é o princípio das dores na nossa vida. Não dá bom. E Davi agora escorrega. A impressão que eu tenho é que eu não sei, sabe? Isso é um machismo meu, né? Eu li lá em Sandras capítulo 1, versículo 25, sabe? Que Davi, eu acho que ele não conhecia tão bem assim as escrituras, porque ele erra, ele não, a gente percebe que não é propriamente só as más tendências. Isso a gente vai ver más tendências daqui para frente, daqui mais um tempo. A gente vai ver ele dando ouvido à carne. Mas ele comete uns erros aqui que a impressão que dá é porque ele não conhece realmente, ou se esqueceu, ou sei lá o quê, as escrituras, o que Deus manda. E é esse o nosso problema. O nosso problema está em nós não conhecermos a palavra. E aí eu queria que vocês falassem alguma coisa aí para completar. E se tem mágoas, ressentimentos e dúvidas, tá na hora. Vamos lá. A Bíblia diz, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento.
né? Então, eu não sei te dizer realmente o que levou Davi a cometer isso. Mas é o que eu falei daquela outra vez, né? O Davi, ele ganha de muitos povos, mas ele perde para ele. E olha, e eu vou dizer para você que eu me arrisco a dizer que a gente perde pra gente. Mas eu não tenho a menor dúvida. O problema não é o diabo, não. O problema sou eu. O diabo é fácil de tratar. O problema sou eu. É, porque o diabo tá embaixo do nosso pé, né? A gente é que tira ele de lá e fica ouvindo o que ele quer. O meu temperamento, as minhas vontades. O que me afasta de Deus não é o diabo. É o nosso achismo. É o nosso achismo, nossas convicções, né? Nossa mentalidade. Então, isso é só a gente, entendeu? Difícil de tratar somos nós. Tratar o outro é muito fácil, né? A gente gosta muito de consertar o outro, mas a gente não gosta de ser consertado, a gente não gosta de ser exortado, a gente não gosta de ser admoestado, corrigido, né? Então, essa é a nossa grande dificuldade, né? E a palavra de Deus é tão difícil por isso, porque ela confronta a gente o tempo inteiro. E se quando não confronta, tem alguma coisa errada no entendimento dela, né? Você simplesmente... O que acontece? A gente não tem como tentar adequar, né? A palavra de Deus, ela é e ela é ponto final. Ela é inegociável. Então, tentar ajustar ela não dá jeito. Não tem como. Então, é um desafio, sabe? Davi perdeu para ele e eu perco para mim. Muitas eu também. vezes. Eu também. Né? Então, é deixar mesmo... Tentar que ele cresça e que eu diminua. Né? Se fosse para falar alguma coisa, que seja realmente isso. Que ele cresça e eu diminua. Que as minhas vontades diminuam. Que os meus anseios, que o meu temperamento, que tudo que aquilo que tem em mim, que não agrade nele, diminui, que ele cresça. Para que eu realmente consiga cumprir aquilo que ele chamou para fazer, porque eu só estou viva para isso, né? É verdade. Então, que eu consiga chegar diante dele e ele falar, olha, isso aqui era o script que eu desenhei para você, até aqui você fez, aqui para lá você não fez. Então, a ideia é ele falar assim, ó, checklist, ok, né? É isso que a gente tem que ter ideia. A gente tem... Eu falo que a gente tem uma lista de pessoas que a gente tem que pregar para serem salvos. Né? E ele vai postar pra gente, ó, botei isso aqui na sua mão, botei isso aqui na sua mão, o que você fez com esses? Esses que passaram na sua mão, o que você fez? Você falou? Você não falou? Você tratou mal? Você falou o que você quis ou você falou o que a minha palavra diz? E aí a gente vai prestar conta. Então, a minha meta é dar conta do meu checklist. Espero que o checklist não seja muito grande, porque como muito será dado, muito será cobrado. Então, vamos devagar aí para eu conseguir dar conta. Vocês sabem que lembra que eu estava naquele dia num restaurante, né, ouvindo mal pra caramba, fui para fora do restaurante para falar e tal. Naquele dia, dentro daquele restaurante, eu ganhei a Luciana, que não está entrando, mas que pediu para entrar no grupo. Eu ganhei a Luciana para Jesus, dentro de um restaurante. Uma mulher cheia ela é uma pessoa que precisa muito, como todos nós, né? Mas assim, cheia de santos e sabe, dessas práticas, e a gente falando sobre isso, né? E ela dizendo, não, mas sim, isso tudo, mas eu continuo acreditando em sei lá, São Jorge, sei lá. Falei, sem problema, não estou te entregando uma religião, eu estou te entregando Jesus. Quer entrar no nosso grupo para conhecer ele melhor? Aí ela quis e tal, entrou. E assim, ela não está entrando, infelizmente, porque eu queria que ela começasse fosse tratada, né? E é ele mesmo, é isso aí. Eu falo, olha, eu já ganhei motorista de táxi, eu falo dele para todo mundo. Tudo bem que eu falo de Satanás também, porque hoje mesmo eu briguei com a menina do restaurante. Mas Deus é maior na minha vida, em nome de Jesus isso está mudando. Mas assim, é motorista de táxi, gente, dentista, quem parar para me ouvir corre um sério risco de ser pescado para o Senhor. Porque eu não tô nem aí, eu vou, conhece, então põe a mãozinha no peito, você crê mesmo? Crê, então vamos lá, repete comigo.
sou uma pessoa que dificilmente eu faço apelo, é uma coisa engraçada. Eu vivo fazendo, vivo. Eu faço muito pouco apelo. Eu, às vezes, consigo levar até o finalzinho, mas o apelo em si eu não sou de fazer. E olha, minha meta é da gente se encontrar com todo mundo e eu fazer o apelo para vocês. Ou alguém fazer, né? Que seja feito o apelo no nosso grupo. A minha meta é essa. Que o Espírito Santo me incomoda, tem que fazer o apelo, tem que ganhar. Fazer apelo. É aceitar Jesus. É aquela oração, né, assim, que a gente faz quando a gente se converte. É a oração da confissão. É a oração que é pequena, né? E é isso, e assim, eu faço... Olha, gente, teve um dia que eu estava indo ao dentista com a... No tempo que o Senhor determinar e da maneira que o Senhor determinar. Consagramos, ó Deus, esse final de semana ao Senhor. Guarda as nossas vidas, a nossa família, tudo aquilo que o Senhor já nos entregou. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha usar as nossas vidas conforme a sua vontade. Amém, Senhor. Para que um dia, Senhor, nós venhamos a prestar contas e o Senhor se alegre dos nossos feitos. Que o Senhor venha achar graça nas nossas vidas. Obrigada por tudo, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, olha por essa menininha, Pai, que foi baleada, que está no hospital, que a Kiara pediu, Pai. Olhe por essa menina, Senhor. Tire ela deste leito, curada, sem sequela, para a honra e glória do seu nome, Pai. Que isso sirva de testemunho, Senhor, na terra. Que seja um milagre para ser testemunhado por toda a terra, Pai. E que essa menininha, amanhã, que seja uma mulher que venha, Senhor, assaltar o inferno. No nome de Jesus, Pai, nós pedimos por isso. Pedimos pelo primo da Manu também, Pai. Que ele seja, Pai, livre de toda a ação demoníaca que se encontra à sua volta, Pai. Que em nome do teu Filho Jesus, que morreu na cruz para que nós fôssemos libertos de todo demônio, de todo pecado, de toda a influência do inferno. Ele morreu para isso, Pai. Então, Senhor, que esse menino, que esse primo da Manu se apodere disso e que ele, Senhor, a partir de hoje, se torne uma nova criatura, Pai. Seja tocado pelo Espírito Santo para que a Manu possa chegar até ele e que possa entregar o Espírito Santo para habitar dentro dele, assim como o Senhor nos ensinou, Pai. Te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Amém, meninas, amo vocês. Até segunda com Manu. Manuzita, deixa eu te pedir um favor. Terça-feira eu preciso levar a Clarinha numa festinha. Será que você pode ministrar o salmo na terça para eu poder fazer meu papel aqui de mãe? Tranquilo, deixa Tá bom? Te amo. Amo vocês, Bárbara, te amo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.